Olá, seja muito bem-vinda ao Confeitando com a Aninha. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para dona de casa e autônomas produzir trufas artesanais lucrativas, sempre padronizadas e conservadas, mesmo começando do zero em 30 dias. Eu sou a Aninha, confeiteira e empreendedora. E o tema de hoje é o segredo da casquinha perfeita que valoriza qualquer trufa. Hoje eu vou falar de um segredo que transforma completamente o resultado final das suas trufas artesanais. Se você sempre teve dificuldade com a casquinha quebrando, ficando grossa demais, fina demais, suando ou perdendo o brilho, então fica comigo até o final, porque você vai aprender exatamente o passo a passo certo para nunca mais errar a casquinha da sua trufa artesanal. E antes de ir para a prática, vamos entender melhor esse tema. A casquinha é a primeira coisa que o cliente vê. Ela entrega capricho, organização, técnica e profissionalismo. Eu sei que muita gente que está aqui hoje está começando agora a trabalhar com chocolate ou quer melhorar aquilo que já faz. E a verdade é que a casquinha não é só o chocolate derretido colocado dentro da forma. Ela exige uma técnica. E essa técnica faz a sua trufa artesanal durar mais, ficar mais bonita e valorizar o seu trabalho. Essa oportunidade aqui é para você aprender hoje, de forma simples e sem complicação, como criar casquinhas padronizadas, firmes, secas, lisas e com brilho, mesmo que você nunca tenha conseguido fazer isso antes. É você dominar a base da confeitaria com chocolate, que é a casquinha da trufa artesanal. Agora, deixa eu te falar uma coisa importante. Essa oportunidade ela não é um milagre, ela não é uma receita pronta que resolve tudo. Não é só derreter o chocolate e colocar na forma, e também não é um truque rápido. Casquinha perfeita é técnica, mas é uma técnica simples quando ensinada do jeito certo. E é isso que eu vou te mostrar aqui hoje. Olha só os benefícios que você terá ao dominar a casquinha perfeita. Sua trufa vai ficar mais resistente, suas trufas vão durar mais sem suar, você consegue padronização, você evita desperdício, você ganha confiança, a trufa artesanal fica mais bonita por consequência, mais valorizada e você começa a trabalhar mais rápido, porque não precisa refazer todo o seu trabalho novamente. Eu lembro que quando eu comecei, eu errava muito na casquinha, ficava esbranquiçada, outras vezes fina demais. E depois que eu entendi esse processo, tudo mudou, porque a casquinha é o fundamento da trufa artesanal. Se você erra a casquinha, todo o resto cai junto. A sua trufa, ela pode suar, murchar, desmontar ou até mesmo rachar. Mas quando você acerta a casquinha, você tem mais estabilidade, mais qualidade, com resultado profissional, tendo segurança para vender e confiança para produzir em quantidade. Principalmente quando você que Principalmente para você que talvez já esteja aí conciliando casa, filhos, trabalhos e ainda quer fazer uma renda com o chocolate. Eu sei que talvez você pode estar aí pensando: "Aninha, mas eu não tenho experiência". Eu sei, mas justamente por isso que a técnica da casquinha é perfeita para iniciantes. Você não precisa ser confeiteira profissional, só precisa entender a base certa. Ou talvez você também esteja pensando: "Mas eu também não tenho tempo para ficar testando". Eu sei que você não tem tempo. Você já tem muita coisa no dia a dia, né, é casa, filho, trabalho. Por isso eu ensino do jeito mais prático possível.
Quando você aprende o jeito certo, você não precisa testar, testar e testar e ficar sempre testando, pois é fácil de aprender. E se você tiver algum receio do chocolate dar errado, esse receio é comum. É quase sempre o erro e quase sempre o erro é de manipulação ou da temperatura. A casquinha perfeita resolve 80% desses problemas. Agora vamos falar do jeito certo. Agora vamos falar do que você não pode de jeito nenhum fazer, porque metade dos erros começam justamente aqui. Eles vêm daqui. Você não pode derreter o chocolate no micro-ondas sem pausa e sem controle. Não, não respeitar a temperatura do chocolate. Não usar forma suja ou mal seca. Bater a forma com força demais para desenformar. Não fazer o processo de resfriamento correto. Deixar a casquinha muito grossa ou muito fina. E também trabalhar com pressa e manipular o chocolate de forma errada. Quando você faz assim, veja o que acontece. A casquinha murcha, a casquinha quebra, sua, fica opaca, não solta da forma e fica cheia de falhas. Agora sim, vamos falar o jeito certo. Aqui é onde as coisas começam a clarear. O primeiro passo é acertar a temperatura. Quando eu falo de temperatura, não é só a temperatura do chocolate enquanto você está ali manipulando ele, mas também do momento em que ele é derretido. Chocolate fora da temperatura ideal perde o brilho, perde a estrutura e, principalmente, não forma aquela casquinha firme e bonita que a gente precisa. Então, entender e respeitar essa temperatura é o que garante o resultado da sua trufa artesanal. E é aqui que tudo começa a fazer sentido. O primeiro ponto é talvez o mais importante, que é controlar a temperatura. Você precisa prestar atenção na temperatura do derretimento e também da manipulação do chocolate. E para derreter o chocolate, o ideal é manter entre 40 graus a 45 graus, sem ultrapassar. Isso para não queimar a gordura do chocolate, para o chocolate não queimar. Já para manipular, ou seja, para moldar a casquinha, com brilho e firmeza, a temperatura deve ficar entre 28 graus e 30 graus. Então, para derreter o chocolate, temperatura que varia de 40 a 45 graus, e para manipular, a temperatura varia entre 28 graus e 30 graus. Quando você trabalha dentro dessas faixas, a casquinha ela fica mais lisa, mais resistente e com aquela textura que realmente valoriza a trufa artesanal. Aqui está o segundo passo. O segundo passo é fazer o resfriamento correto. Agora que a gente já falou sobre temperatura, vamos entrar no resfriamento, que é uma das etapas que mais determina se sua casquinha vai ficar lisa, brilhante, bem soltinha e sem suar. O que acontece é que muita gente estraga a casquinha exatamente aqui por pressa ou por não saber como funciona o processo ideal. Então vamos por partes. Primeira coisa, a forma ela precisa estar nivelada. Ao colocar a forma para resfriar, nada de deixar ela meio inclinada, torta ou apoiada só de um lado. Ela precisa estar nivelada. Isso faz com que o chocolate, caso ela esteja de forma errada, faz com que o chocolate escorra só para um canto da casquinha e a casquinha fique grossa demais de um lado
grossa demais de um lado ou fina demais de outro lado. Coloque sempre em uma superfície plana, sem nada tocando ou empurrando a forma na hora que estiver resfriando a casquinha. Depois vem o tempo e o local ideal para resfriar. O nome correto aqui, gente, não é gelar, é resfriar. A ideia não é endurecer o chocolate e resfriar de maneira. A ideia aqui é endurecer o chocolate. A ideia não é endurecer rápido e resfriar de maneira uniforme. Então, você não pode usar a geladeira. Então, você vai usar a geladeira, mas por pouco tempo normalmente. Em média, de 3 a 5 minutos para chocolate ao leite e chocolate amargo, e de 4 a 6 minutos para o chocolate branco ou chocolate colorido, porque ele contém mais gordura. Em média, sendo que pode variar de uma geladeira para outra. O objetivo é somente dar um choque térmico suficiente para que o chocolate comece a cristalizar. E como saber o ponto certo? Você vai saber que o resfriamento deu certo quando a forma ela começar a suar, ficar opaca, criar aquela mancha esbranquiçada do lado de fora da forma. Ela vai acontecer isso do lado de fora, não dentro onde está o chocolate. Então, o chocolate começa a desgrudar sozinho da forma, quase como se estivesse soltando sozinho, sem nenhum esforço. Esse é o sinal que ele cristalizou corretamente. O que você vai evitar fazer o que você vai evitar de qualquer jeito no resfriamento é deixar tempo demais na geladeira. Isso causa suor e uma casquinha muito frágil. Colocar direto no freezer. Encostar panos, potes, saquinhos ou qualquer coisa em cima da forma enquanto ela esteja resfriando. Pois a lógica por trás do resfriamento é porque quando você respeita o tempo certo e deixa a forma nivelada, você garante que a sua casquinha fique sempre padronizada e com aquele acabamento profissional que valoriza qualquer trufa artesanal. E como identificar o momento ideal? O momento ideal da casquinha ficar pronta. Antes de desenformar, você precisa observar alguns sinais claros. A forma deve ficar completamente opaca do lado de fora. Se houver algumas partes transparentes, é porque o chocolate ainda não cristalizou o suficiente. Quando a casquinha deve se soltar sozinha da forma, você, você não vai notar, você vai notar pequenos descolamentos naturalmente, sem nem precisar forçar. Ao virar a forma lentamente, mostrando que ela desprendeu todinha sem nenhum tipo de esforço, que eu vou demonstrar para vocês na hora da prática. Esses sinais garantem que o chocolate está no ponto certo e vai sair perfeito, sem trincar, sem rachar, sem suar. E como desenformar sem perder o brilho? Você vai colocar a forma sobre a bancada, pressionar lentamente para sair o silicone, se for uma forma BWB, 3 partes. Vai virar com calma, deixando ela assim para baixo. E depois a casquinha vai cair naturalmente, sem fazer nenhum tipo de força. Então, agora que vocês já entenderam toda a base, ficou muito mais fácil enxergar o processo com clareza. A teoria é importante porque evita erros lá na frente, mas é aqui agora, na prática, que tudo ganha forma. Então, agora eu vou te mostrar passo a passo como fazer a casquinha perfeita na prática.
do jeito certo para você começar a aplicar aí na sua cozinha e ver resultados na sua produção. Fica comigo, preste atenção aos detalhes, porque é justamente nesses detalhes que faz a casquinha sair bonita, firme, brilhante e valorizada. Então, vamos começar. Primeiramente, o chocolate. O chocolate, para ser derretido, ele precisa ser derretido em um recipiente adequado. O chocolate ele pode ser derretido de duas formas, tanto no micro-ondas quanto no banho-maria. No banho-maria, você vai utilizar uma panela com água e um recipiente mais alto, onde você vai colocar o chocolate para ele poder derreter. Já no micro-ondas, é mais fácil e prático. É mais rápido e prático. Você vai utilizar uma panelinha, essa aqui é a panelinha própria para derreter chocolate, ou você pode utilizar também pote de vidro, não tem problema. Você vai picar os chocolates em pedaços pequenininhos, olha, em pedaços bem pequenininhos. Antes de colocar o chocolate nesse recipiente, verifique se ele está limpo, seco e sem nenhum tipo de poeira nem nada, se ele está bem limpinho. A colher que você vai utilizar para mexer a colher que você vai utilizar para mexer o chocolate também precisa estar limpa e seca. Tudo que você fizer com chocolate, tudo que você for utilizar, você precisa sempre certificar no início se está tudo limpo, seco, perfeito para ser utilizado. Feito isso, ó, chocolate na panelinha aqui, já está aqui todo picadinho. Eu vou colocar ele ali no micro-ondas para derreter. Eu vou colocar de 30 em 30 segundos. Toda vez que o micro-ondas completar o ciclo de 30 segundos, é preciso retirar, mexer, para poder ele se misturar e ficar tudo com uma temperatura uniforme, para ele não queimar. Então, vamos começar pelo chocolate. A primeira parte, para ter uma casquinha perfeita para qualquer tipo de trufa, começa aqui. Atenção ao chocolate, atenção ao processo e fazer o passo a passo corretamente. Aí o chocolate está ali, derretendo. Enquanto isso, eu vou pegar aqui um pedacinho de papel manteiga para eu poder utilizar aqui. Deu 30 segundos. Agora, olha só, vou mexer. Vou mexer ele aqui. Quando a gente coloca o chocolate ali para derreter, principalmente no primeiro 30 segundos, parece que nada acontece, mas acontece sim. E muita gente pula essa etapa por não ver nada acontecendo visualmente, mas essa parte também é muito importante no processo de derretimento de chocolate. Agora vamos aguardar mais 30 segundos. Se você não tiver o micro-ondas, não tem problema. O derretimento no banho-maria também dá super certo e também é simples de fazer. Agora ele já está bem mais derretido. Só que aqui eu coloquei pouco chocolate para derreter. Mas assim, quando você fizer uma quantidade maior
e precisar derreter mais chocolate, o passo a passo, a técnica, o processo é sempre o mesmo. O processo só vai demorar um pouquinho mais pela quantidade, mas é o mesmo, é a mesma técnica. Agora, mais uma vez. Olha só. Repara como que ele já está quase todo derretido, olha. Mas ainda tem alguns pedacinhos aqui. Aí eu vou voltar com ele para lá, mas agora eu só vou colocar 20 segundos. 20 segundos agora vai ser o suficiente para ele terminar de resfriar. Como eu já falei aqui hoje, na parte teórica, o processo de derretimento, ele existe em duas partes. Primeiro é a parte de derretimento. Segundo é a parte de manipulação. Tem uns graus certos na parte de derretimento e um grau certo para ser utilizado na parte de manipulação. Pronto, o chocolate já está derretido, olha. Agora eu vou mexer ele aqui um pouquinho, só para ele poder chegar na temperatura de manipulação. Vimos que a manipulação a temperatura do chocolate derretido no micro-ondas ou no banho-maria, porque existe o chocolate bem amargo ao leite, branco, colorido, mas ele fica na parte de derretimento entre 40 a 45 graus. E na parte de manipulação, de 28 a 30 graus. Então, vou esperar aqui um pouquinho para ele voltar, para a gente poder fazer a casquinha. Você pode estar usando o termômetro. Eu vou pegar o termômetro ali para vocês verem. Olha, esse aqui é um termômetro culinário. Esse aqui é só apertar o botãozinho e posicionar em cima do produto que ele marca o grau. E também tem aquele termômetro onde tem uma ponta na frente. Aí você vai colocar aquela ponta dentro do produto, assim. Aí ela vai fazer ali a medição. Esse aqui não precisa. Eu gosto mais desse, é mais prático. Não faz bagunça nem nada, mas o outro também funciona. Vamos esperar mais um pouquinho para chegar na temperatura para ser manipulado. Quando fazemos isso de maneira certa, temperatura de derretimento, temperatura de manipulação, a sua casquinha ela sempre vai sair lisa, bonita, perfeita, padronizada. Você terá um produto mais bonito, mais apresentável, com mais durabilidade. Consequentemente, você vai ser vista com outros olhos por ter um produto bom. Agora pronto, gente. Já está aqui a temperatura certa. Com o passar do tempo também, vocês não vão precisar ficar medindo com o termômetro, não. Com o passar do tempo, você vai adquirir técnica e vai saber só de olhar se o chocolate já está no ponto certo de manipulação ou não. A parte de derretimento, se você faz o passo a passo certo de colocar lá os minutos, retirar, mexer, colocar de novo, retirar e mexer, garantindo que o chocolate não queime, dificilmente ele vai passar da temperatura. O que ocorre do chocolate queimar é quando você coloca ali no micro-ondas 1 minuto seguidos. Aí vai e tira e mexe lá mais ou menos, coloca 1 minuto seguido de novo. Isso sim, com certeza o seu chocolate vai queimar e vai estragar. Agora, a parte de manipulação,
Com o tempo, você já vai perceber que ele vai ficar mais grossinho, menos ralo. Então, tudo é técnica e é prática, é processo. Olha só, eu vou utilizar para fazer a casquinha essa forma aqui da BWB. A referência dela aqui é SP41, que dá uma casquinha de 11 gramas. A trufa, nesse tamanho de forma, a trufa ela fica completa, recheada, em torno de 45 gramas. Então, vamos lá começar. Sempre, ó, embalagem limpa, seca e pronta para ser utilizada. E essa forma BWB 3 partes, ela também é muito boa, porque ela já vem com a marcação. Colocando ali mais ou menos a quantidade de chocolate. Aí vocês observaram que eu coloquei o chocolate aqui dentro da forma, né? Agora, para ela ficar lisinha e não formar nenhum tipo de buraquinho por baixo nem nada, a gente faz isso, olha. Uma leve batidinha. Essa batidinha aqui é para tirar o ar que fica no chocolate. E a casquinha moldar de forma completamente lisa e bonita. Agora é só colocar aqui, ó, a forma de silicone, que é a forma que vai moldar. Se você esquecer de colocar essa parte aqui na forma, a casquinha não vai desenformar de jeito nenhum. Então, esse aqui também é muito importante. É o que vai moldar a casquinha e facilitar que ela desgrude da forma. Agora é só colocar a outra parte, dar uma ajeitada. Quando for resfriar a casquinha na geladeira, sempre colocar ela dessa forma, olha, com a cavidade virada para cima. Não assim, sempre assim. Agora pronto, o chocolate já está aqui. Eu vou colocar ele ali para resfriar e vocês vão ver como que é simples, fácil, rápido, ter uma casquinha bonita, brilhante, padronizada, com muita durabilidade aí para você fazer as suas trufas. A casquinha ela está ali resfriando. Em média de 3 a 5 minutos para chocolate meio amargo, chocolate ao leite, em média de 5 a 6 minutos, de 4 a 6 minutos para chocolate branco ou chocolate colorido. Chocolate branco, ele tem mais gordura, por isso ele demora mais tempo para resfriar. Também não é padrão esse tempo. Esse tempo é uma média. Varia muito de acordo de uma geladeira para outra. Varia muito do tempo, do grau da geladeira, mas é importante também nunca colocar a casquinha da trufa para resfriar direto no congelador ou direto no freezer, porque a temperatura ali é muito baixa, o que vai ocasionar que a trufa não vai resfriar direito e vai ficar opaca, manchada, esbranquiçada. Então, não é adequado, não é apropriado resfriar a casquinha direto no freezer ou no congelador. Sempre ali na geladeira mesmo, onde que com aquela temperatura que não congela. Olha só, a casquinha, gente, já resfriou. Repara só como que a forma está toda russa, toda opaca. Olha só. Ela está resfriada por completo. Agora é o seguinte. Chocolate resfriado, vamos desenformar aqui, olha só. Vamos tirar a parte daqui. A parte do silicone. Olha só. Olha só. Como que ela sai sozinha, olha só. Olha só, casquinha bonita. Aí a parte do silicone, ela precisa sair assim, olha.
essa parte aqui do silicone, ele precisa sair sempre limpinho, porque é o que garante que a trufa foi resfriada, a casquinha foi resfriada de maneira uniforme no tempo certo. Olha só, todas as formas de silicone precisam sair assim. Essa forma aqui é o que faz o molde da casquinha, olha só. Olha só como que a casquinha fica. Pega aqui na lateral. Olha só, uma casquinha bonita, firme, padronizada. Olha só que todos os lados dela está do mesmo jeito. A parte de dentro, não sei se dá para ver, mas a parte de dentro também está lisinha, bonita, com brilho. Olha só essas casquinhas, gente. Que casquinha bonita de trufa artesanal. E para você ter essa casquinha aí, você vai precisar ter fazer uma técnica bem simples. Você vai precisar derreter o chocolate corretamente, respeitando o tempo de derretimento e depois respeitando o grau de derretimento, depois respeitando o grau de temperatura para manipulação. Você vai precisar deixar a casquinha. Você vai precisar deixar o chocolate descansar até chegar no ponto de manipulação. Depois, você vai observar também se todos os seus utensílios, formas, panelinha de derreter o chocolate, tudo que você vai utilizar, esteja tudo seco, limpo e sem nenhum tipo de poeira nem nada, para não interferir no resultado final. Depois você vai derreter o chocolate com aquela técnica, colocar lá no micro-ondas de 30 a 30 segundos, mexer, retirar, mexer e colocar de novo, aí vai, retira, mexe, coloca de novo até derreter por completo. Se for no banho-maria, você também vai ficar atenta ao utensílio que você vai utilizar. Você vai utilizar a base com a água, pode ser uma base bem menor, e aqui vai utilizar o chocolate uma vasilha maior para que o vapor do banho-maria não entre em contato direto com o chocolate. Então, você vai precisar de uma base menor e uma maior para derreter o chocolate. Utilizar colher para mexer o chocolate sempre limpa e seca, porque chocolate e água não combinam. E depois, se você acontecer de o chocolate não derreter corretamente, não tem como recuperá-lo, vai ser perda. Então, é técnica, é prática, é cuidado e é atenção ao passo a passo. Depois que o chocolate derretido, colocado na forma para resfriar, levar na geladeira para resfriar. Com o tempo, não tem um tempo fixo, vai depender de geladeira para geladeira, mas pode variar de 3 a 5 segundos para chocolate ao leite, chocolate meio amargo, de 4 a 6 segundos, não, gente, minuto, de 3 a 5 minutos, de 4 a 6 minutos para chocolate branco, chocolate colorido, porque esse chocolate ele tem mais gordura, então ele demora mais tempo para resfriar. Mas o ponto certo mesmo de resfriamento adequado é quando a forma ela fica toda opaca do lado de fora, não do lado de dentro, toda opaca do lado de fora, sem nenhuma parte ali mais clarinha. Quando a forma está dessa forma que eu mostrei aqui anteriormente, é o ponto certo, que quer dizer o quê? Que o chocolate, que a casquinha do chocolate está resfriada de forma adequada. Fazendo isso, a sua trufa vai ficar com essa casquinha aqui, olha. Você sempre, em qualquer produção que você fizer, seguir essa técnica, esse passo a passo, você sempre vai ter essa casquinha. Então, esse é o segredo para ter casquinha perfeitas para todos os tipos de chocolate. Não importa se você está utilizando essa forma, não importa se você vai fazer uma trufa menor, se você vai fazer uma trufa onde o molde dela seja de flor, seja um molde
quadrado, não importa. O que importa é a técnica e é a sequência, o passo a passo a ser feito. Então, é isso. E vocês viram aqui comigo agora, na prática, que não tem erro, não tem truque, não tem nada. É só seguir um passo a passo simples, sem pressa, para que você obtenha esse resultado. Olha só, um resultado onde a casquinha, depois de resfriada, ela solta fácil da forma. E aqui ela já está pronta para ser recheada, finalizada e você ter trufas sempre padronizadas e muito mais conservadas aí na sua produção. E é isso, gente. Espero de verdade que tudo que eu mostrei aqui hoje te ajude vocês a fazerem casquinhas das suas trufas artesanais sempre muito mais bonitas, firmes e valorizadas. Agora é com vocês. Pratiquem, testem, porque a perfeição só vem com a repetição. E se essa live te ajudou de alguma forma, compartilhe com alguém que também está aprendendo a trabalhar com chocolate. Às vezes, uma dica simples como essa faz toda a diferença para outra pessoa também. Obrigado pela companhia e até a próxima.